E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, nesse blog vamos trabalhar uma bateria de questões a respeito do tema serviços públicos, ok? Nos blogs anteriores a gente viu a parte introdutória, vimos os tipos de serviços, vimos os princípios, vimos a questão, a questão remuneratória, né? Taxa, tarifa, imposto e assim por diante, ok? Então, nesse blog vamos trabalhar exclusivamente questões a respeito desse tema, certo? Então, antes de começar, vou pedir aquele favor para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha. Dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, ok? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, beleza? Tranquilo. Então vamos aqui a nossa bateria de questões de direito administrativo, professor Yannis Gentil aqui na área, seu professor de administrativo aqui do nosso canal. Então vamos trabalhar aqui, pessoal, a bateria de questões a respeito do tema serviços públicos, ok? Vamos à nossa primeira questão. A classificação de determinado serviço público como singular pressupõe a individualização de seus destinatários, propiciando a medida da utilização individual direta do serviço público prestado. Aí você vê uma questão dessa e a primeira coisa que você pensa é em ficar desesperado, porque você fala, meu Deus, o que ele está dizendo aqui? Calma. Pessoal, questões desse tipo aqui, você divide em pedaços, tenta entender cada pedacinho e junta num todo, tá bom? É assim que a gente faz uma questão desse nível aqui. Então vamos lá. A classificação de determinado serviço público como singular. Pessoal, serviço público singular é aquele que é para usuários determinados. Tipo assim, quem gasta mais paga mais, quem gasta menos paga menos. Serviços públicos gerais são aqueles para usuários indeterminados. Não tem como saber quem usufrui mais, quem usufrui menos, como por exemplo iluminação pública, tá? Aqui, como é um serviço singular, dá para determinar quanto que cada pessoa usa. Como se fosse uma conta de água, conta de luz e assim por diante. Quem paga mais, quem usa mais paga mais, quem usa menos paga menos. Então, serviço público como singular. Pressupõe a individualização de seus destinatários. Está correto até aqui, pessoal. Ó, se é para usuários destinatários determinados, né, então individuais. Individualização de seus destinatários, tranquilo. Propiciando a medição da utilização individual, ou seja, a medição vai ser feita individualmente, direta do serviço público prestado. Ou seja, a medição do serviço público vai ser de maneira individual. Tá bom? Então, cada um vai pagar a sua parte relativa ao seu consumo. Então, a primeira questão está, ó, redondinha, correta. Tá bom? Então, cuidado. Tem o serviço singular, que é para usuários determinados, e tem serviços gerais, que são para usuários indeterminados. Tá bom? Não vão confundir. Segunda questão. De acordo com a doutrina de direito administrativo, os serviços públicos, quanto à maneira como concorrem para satisfazer o interesse geral, podem ser classificados como singulares, a gente viu agora há pouco, né? Ut singuli, que são aqueles que, então pessoal, singulares, também é uma classificação para aqueles serviços que são prestados para usuários determinados, tá bom? Então vamos lá. São prestados a agrupamentos indeterminados de indivíduos, já deu errado, é usuários determinados, está errado letra A. Letra B, são prestados à sociedade como um todo, interessante, mas gozadas indiretamente pelos indivíduos. É errado, pessoal, gozadas diretamente pelos indivíduos, não é indiretamente. Os serviços públicos são gozados diretamente pelos indivíduos, está errado. Letra C, podem ser prestados apenas pelo Estado diretamente, sendo vedada a delação a terceiros como o Serviço de Defesa Nacional. Errado, pessoal. Os serviços públicos podem sim ser prestados a terceiros, inclusive a particulares, tá bom? Ó, não esqueçam, tem serviços públicos que são prestados diretamente, ou seja, quando fala diretamente, é prestado pela administração pública, ou seja, administração direta e administração indireta, ou prestados indiretamente, que são no caso pelos particulares. Ou também serviços públicos que são prestados de maneira centralizada, ou seja, centralizada é somente pela administração direta, ou descentralizada, que é pela administração indireta e por particulares. Então você pode ver que tem como sim delegar serviços públicos a terceiros, tá bom? A particulares. Tá errado aqui. Ó, o Serviço de Defesa Nacional, isso de fato não tem como delegar, tá? Defesa Nacional, Segurança Pública, não dá para delegar para particulares, mas outros serviços dá, tá bom? D. São prestados à coletividade, mas usufruídos apenas indiretamente, não. Diretamente. Está errado. Vamos lá. Tem por finalidade... Aí outra coisa, pessoal. Ó, serviços singulares, iluminação pública não é serviço singular, tá bom? Iluminação pública é serviço geral. Não tem como determinar quem usa mais e quem usa menos, tá bom?
Letra E, tem por finalidade a satisfação individual, tá legal, e direta, tá legal, das necessidades dos cidadãos, como fornecimento de energia elétrica domiciliar, ou seja, cada um paga a sua conta de energia. Perfeito, a letra E tá ótima, tá bom? Essa é a resposta correta. Vamos à nossa terceira questão. A criação de autarquia é uma forma de descentralização por meio da qual se transfere determinado serviço público para outra pessoa jurídica integrante do aparelho estatal. E aí, pessoal, certo ou errado? Vamos por partes. Pessoal, descentralização, como está falando aqui, ó, descentralização. Eu falei agora há pouco o seguinte, quando é um serviço descentralizado, ele é prestado tanto pela administração indireta como para particulares. Tá? Professor, quem é a administração indireta? Aula 1 de Direito Administrativo. A administração indireta é formada pelas autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Tá? Então, a criação de uma autarquia, ó, é uma forma de descentralização, perfeito, por meio da qual se transfere determinado serviço público para outra pessoa jurídica integrante do aparelho estatal, ou seja, integrante do Estado. Perfeito, pessoal. A terceira está correta, tá? Ficaria mais bonitinha se ainda falasse assim, ó, transfere tanto a execução como a titularidade. Pessoal, lembrando, transferir a execução e titularidade é para a entidade da administração indireta. Para particulares, só transfere a execução, jamais a titularidade, tá bom? Então, a 3 está correta. Perfeita, 3. Vamos à nossa quarta questão. Fala. Os serviços públicos são de competência privativa do Estado, por meio da administração direta ou indireta, cabendo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a prestação de serviços públicos podendo ser prestada na seguinte forma. Vamos ver aqui qual é a correta. Aqui ele está pegando a definição de serviços, as formas de prestação de serviços públicos. Vamos lá. Serviços distributivos, aqueles que as organizações privadas executam em apoio à União. Errado, não é distributivo, é descentralizado, tá bom? Pode ser tanto descentralizado como também indireto, tá certo? Então, tá errado a letra A. Serviços centralizados, aqueles que o poder público presta por meio de seus órgãos, em seu nome e de sua responsabilidade, pelos próprios órgãos do poder público. Olha, serviços centralizados são aqueles prestados pela administração direta, tá bom? Então, serviços centralizados é pela administração direta. Descentralizados é prestado pela administração indireta e por particulares. Aqui falou o seguinte, centralizados, aqueles que o poder público presta por meio de seus órgãos. Ficaria melhorzinho se tivesse administração direta, tá? Mas vamos deixar a letra B de stand-by, ela tá interessante. Se a gente achar uma questão mais completa, é ela, tá bom? Mas por enquanto a letra B, ela tá aceitável, vamos dizer assim. C. Serviços descentralizados, aqueles que o poder público transfere ou repassa a sua titularidade ou sua execução por outorga, tá legal? Ou por delegação, já deu errado, a entidade de administração privada. Errado, pessoal, olha só. Quando transfere para a administração privada, para o setor privado, não transfere a titularidade, transfere somente a execução. E outra, quando transfere para o setor privado, é por delegação, tá? Outorga é quando transfere para a administração indireta, também chamada de outorga legal, tá bom? Então, tá errada a letra C, tá? O erro foi dizer que foi titularidade, transferir titularidade por delegação, administração privada. Tá errado, não faz o menor sentido isso aqui, tá bom? Letra D. Serviços descontinuados, aquele que a administração deixa de executar de forma descentralizada e os assume individualmente, facilitando a ssua realização, conclusão e acompanhamento pelos usuários. Errado. Não é esse o conceito de serviços descontinuados, pessoal. Está errado. Tá? Aqueles que deixam de executar de forma centralizada. Está errado isso aqui. Tá bom? Letra E. Serviços delegados, aqueles que a administração executa de forma centralizada. Errado. Delegados é quando passa para o particular e não de forma centralizada. Tá bom? Está errado a letra E. Então, pessoal, correta mesmo é a letra B. Tá bom? Questão muito boa, diga-se de passagem. Muito boa mesmo. Quinta questão. Os serviços públicos indelegáveis são aqueles que só podem ser prestados pelo Estado diretamente, tais como os serviços de defesa nacional, segurança interna e os de transporte coletivo. E aí, pessoal, certo ou errado? Estava indo bem a questão. O único erro dela foi transporte coletivo. Pessoal, serviços indelegáveis, de fato, são aqueles que só podem ser prestados pelo Estado diretamente, tá bom? Defesa nacional, segurança interna, estava perfeito. Agora, transporte público é delegável, pessoal, não é indelegável, tá? Professor, eu quero um exemplo. Pô, transporte coletivo, pessoal, você acha que é o Estado ou o município que vai botar ônibus para rodar? Não, é uma concessão ou a permissão que dá a alguma empresa para explorar esse serviço. Então, ele é delegável, não é indelegável. Está errada a quinta questão, tá bom?
O único erro dela foi ter botado esse transporte público aqui. Se tivesse parado bem aqui interna, estava redondinha, certeira a questão, tá bom? Vamos lá, 6. A concessão de gratuidades no serviço público para idosos e estudantes de escolas públicas, a possibilidade de cobrança de tarifas diferenciadas de acordo com a categoria de usuários e as faixas de consumo encontra fundamento no seguinte princípio aplicável aos serviços públicos. Vamos lá, pessoal. Perceberam aqui que ele quer o princípio, né? Nesse caso, perceberam que tem tarifas diferenciadas para determinados tipos de usuários, tá? O idoso às vezes nem paga, tem tarifa diferenciada para uma categoria e assim por diante. Tá, vamos ver qual princípio se enquadra isso aqui. Letra A, eficiência. Não, eficiência é quando o serviço público é prestado da melhor maneira possível, rápida, eficaz e no menor custo possível, tá? Letra A tá fora. Letra B, atualidade. Errado, porque a atualidade é quando é utilizada a melhor técnica, mais atual, para falar a verdade, a melhor técnica e a técnica mais atual para prestar um serviço público. Letra C, generalidade. É essa a questão. Pessoal, generalidade, no caso, também pode ser visto como impessoalidade, tá bom? No caso, quando o serviço público é prestado de maneira igual, sem distinção às pessoas. Só que olha só, pessoal, essa questão de prestar sem distinção tem que relativizar no seguinte, porém, se prestar tudo igual para todo mundo, alguém vai sair prejudicado. Olha o idoso, por exemplo. Então, para o idoso, algumas vezes, é deixado de cobrar o serviço público. É aquela coisa, pessoal, todos nós somos iguais perante a lei na medida das nossas desigualdades, tá bom? Então, nesse caso aqui, é generalidade sim. Aí você ficou na dúvida, professor, estou na dúvida, vamos ver aqui os outros, vamos ver se a gente consegue encaixar outro. Cortesia, não é, pessoal. Cortesia é quando o serviço público ele é prestado de maneira cortês ao usuário, tá bom? Continuidade também não é, porque esse princípio aqui eu gosto de falar que é aquele que o show não pode parar. O serviço público tem que ser prestado de maneira contínua, sem interrupções e da maneira mais adequada que existe, tá bom? Então não tem nada a ver com esse exemplo aqui. Então, pessoal, correta mesmo é a letra C, ok? Tranquilo? Beleza. Vamos à nossa 7ª questão. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é legal a cobrança pela administração pública de taxa para a utilização das vias públicas para a prestação de serviços públicos por concessionário, como, por exemplo, a instalação de portes, dutos ou linha de transmissão. Certo ou errado, pessoal? Errado. Pessoal, taxa ela só é utilizada para serviços singulares, tá? Serviços em que podem usuários determinados ser cobrados. Aqui, pessoal, não tem como ser cobrado por taxa, não tem como saber quem é mais beneficiado, quem é menos beneficiado. Aqui caberia mais imposto, o imposto é mais para isso, tá? Pessoal, lembrando, a taxa ela é obrigatória e é para serviços individuais, mas é obrigatória. Enquanto que a tarifa, tá? A tarifa, o preço público, ela também é para serviços individuais, só que ela não é obrigatória, tá bom? Essa é a diferença básica. Para serviços que não tem como saber quem usa mais, quem usa menos, é usado o imposto. E lembrando que o STF temos 2 decisões dele, dizendo que é aceitada a cobrança de taxa para serviço de recolhimento de lixo, sim. E não é aceita a cobrança de taxa para serviço de iluminação pública. Então tem que ter cuidado com isso aqui. Taxa para serviço de limpeza? Sim. Taxa para iluminação pública? Não, tá bom? Então cuidado. Então essa questão aqui, pessoal, está errada. Aqui caberia imposto e não taxa. Tá bom? 8ª questão. O policiamento ostensivo realizado pelas polícias militares. Olha só, policiamento, pessoal, segurança pública, né? Vamos ver o que fala aqui. Não é considerado serviço público. Claro que é serviço público. Tá errado, já começou bem a letra A, viu? Letra B, consiste em serviço público executado de modo indireto? Não, diretamente, pessoal. E lembrando, por que é diretamente? Polícias militares, pessoal, quem comanda a polícia militar? O Estado, tá? As polícias militares é um órgão do Estado. Se é o Estado que está fazendo o serviço é da administração direta. Então, o serviço público é prestado de maneira direta, tá bom? Então, tá errado a letra B. Letra C, é serviço público executado diretamente pelo Estado, do jeitinho que eu falei. Letra C está redondinha. Letra D, é serviço público realizado mediante concessão legal de serviço público para as polícias militares. Concessão não, pessoal. Polícia militar é um órgão estadual, está errado. Letra E, consiste em serviço estatal. Serviço estatal dá para aceitar. E não serviço público, já está fora. Tem serviço público também, está errado. Tá bom? Então, correta mesmo é a letra C. Tranquilo, beleza. 9ª questão.
Os serviços de iluminação pública podem ser classificados como serviços singulares ou uti-singuli, já que os indivíduos possuem direito subjetivo próprio para a sua obtenção. E aí, pessoal, certo ou errado? Já falei, iluminação pública não é serviço singular, é serviço geral, que não tem como saber quem usa mais, quem usa menos iluminação pública, tá bom? Então, o pessoal falou que em serviço singular, iluminação pública pode tirar fora, que não tem como saber quem usa mais, quem usa menos, tá bom? Tá fora. A nona está errada, tá bom? Cuidado com a iluminação pública, a banca adora usar a iluminação pública. E lembrando, não pode ser utilizada taxa para iluminação pública, e sim imposto. Recolhimento de lixo, o STF, né, como sempre, decidiu que pode ser cobrado sim por taxa. Vai entender, tá bom? Décima e última questão, a saideira. Os serviços públicos não são passíveis de exploração por particulares, exceto os denominados serviços públicos impróprios. Opa, tá errado, pessoal. Pelo particular pode ser explorado sim. Lembra da descentralização administrativa ou quando o serviço público é prestado indiretamente pelo particular? Letra A tá fora. Letra B, somente, quando eu falo somente, dá um frio na espinha, somente podem ser prestadas por entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. Opa, pode ser sim com fins lucrativos, inclusive para os privados por sua própria conta e risco, tá bom? Letra B tá errada. Letra C, constitui obrigação do poder público que pode, obrigação, certo? Que pode prestá-los diretamente, sim. Quando fala diretamente, é tanto pela administração direta como pela administração indireta, tá legal? Ou mediante concessão ou permissão a particular precedida de licitação. Corretíssimo, letra C tá redonda, pessoal. Ó, quando for para o particular, é mediante licitação, tá bom? Letra C tá boa. Letra D, podem ter a sua titularidade transferida a particular. Não, para o particular somente tem a execução, jamais vai ter titularidade, tá? O dono do serviço é sempre o Estado, a execução pode sim ser feita pelo particular, a titularidade jamais é transferida para o particular, tá errado. Letra E, devem ser prestados pelo poder público exclusivamente, ficou estranho, né? Ei, vamos lá, exclusivamente, podendo ser delegados à entidade integrante de administração indireta. Não, quando é delegado é para o particular, tá bom? Para a administração indireta é por outorga legal e não por delegação, tá? Errada a letra E, correta mesmo, letra C, tá bom? Beleza. Pessoal, essa foi a nossa bateria de questões relativas a serviços públicos, tá? Você vê como é que as bancas gostam de cobrar, principalmente a negócio de iluminação pública, né? Que lá ela dá uma pincelada sobre isso, tem que ficar ligado nessa página da iluminação pública, tá bom? Pessoal, vocês vão fazer agora. Vão pegar as videoaulas, vejam e revejam quantas vezes quiserem, que está liberado para vocês, façam o que vocês quiserem com as videoaulas, assistam bastante. Resolvam bastante questão relativa a esse assunto, você vai na internet, acha bastante questão, dá para resolver e você vai ficar craque nesse assunto, tá? Não confundir os termos, principalmente prestação direta com prestação indireta, prestação centralizada com prestação descentralizada, tá bom? Então fiquem espertos com esses termos e com os princípios também, tá bom? Beleza. Então, pessoal, obrigado por chegar até aqui, tá bom? Continue estudando, tenha força, tenha foco, tenha fé, tenha determinação, não pare de estudar. Tenha paciência, sua aprovação vai chegar, é só uma questão de tempo. Eu prometo para você, se você não parar de estudar, sua aprovação vai vir, tá bom? Então, turma, obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau!